Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje vamos falar sobre gêneros literários. Visando facilitar a compreensão deste vídeo e o acesso dele a todos os públicos, eu vou dividi-lo em duas partes, tá? Eu vou começar apresentando o conceito de gênero, sua divisão, tripartite ali, tradicional, e em seguida eu vou aprofundar nas discussões teóricas sobre gênero, a fim de abarcar pessoas que querem realmente uma abordagem um pouco mais profunda, trazendo algumas contribuições da teoria literária. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, a primeira questão que eu acho relevante trazer é explicar o que é gênero literário. Eu diria o seguinte: gênero é uma forma de organizar a expressão, é uma forma de o artista encontrar um meio para melhor trazer a público aquilo que ele está sentindo, para melhor representar aquilo que ele deseja falar, tratar no seu texto. E claro, aquilo que vai ter muito a ver com o seu estado de espírito. Então ele pensa, para expressar isso aqui é melhor utilizar um texto narrativo, para expressar isso é melhor um poema e assim por diante. Além disso, os gêneros literários também servem como um norte até mesmo para a gente. Nós, quando vamos nos deparar com um texto e já sabemos de antemão a qual gênero ele pertence, nós já vamos um pouco preparados para aquilo que podemos encontrar. Claro, às vezes o autor nos surpreende, mas nós já temos uma base. Se eu digo para você, olha, eu vou ler agora para você um poema, você já tem na sua mente mais ou menos o que é um poema. Então você já sabe o que esperar desse texto. Da mesma forma, se eu digo, olha, eu vou trazer um texto narrativo aqui para a gente ler e comentar, você também tem uma noção exata, ou pelo menos bem aproximada, daquilo que vai ser trazido ali para aquela discussão. Então os gêneros são formas de organizar o discurso de um modo geral, os gêneros textuais, que extrapolam o âmbito da literatura, assim como os gêneros literários, são categorias de organização do pensamento e de expressão daquilo que o artista deseja. Bom, mas a expressão é gêneros literários, então o plural já indica que estamos diante de algo que não é uno, que não é único, mas sim que é plural, que é diversificado. Tradicionalmente, nós temos, os estudiosos, de um modo geral, têm a prática de dividir os gêneros literários em 3 grandes grupos. E uma advertência eu já faço. Quando nós vamos trabalhar estes 3 grandes grupos de textos, sempre devemos pensar em características que preponderam, em características que saltam aos olhos. Ou seja, por mais que encontremos ali um ou outro elemento que distou um pouco daquilo, mas o que é mais comum, o que vem mais à tona quando nos deparamos com aquele texto. Isso porque não é incomum que quando nos aprofundemos no estudo da literatura, encontremos textos que mesclam características de gêneros, que têm em si uma certa hibridização. Você encontra ali, além daquela característica dominante, umas outras secundárias que, se você não atentar para isso, pode perfeitamente se confundir na análise. Bom, mas de um modo geral, nós dividimos os gêneros literários em gênero lírico, gênero épico e gênero dramático, ou, sob outra nomenclatura, poesia, narrativa e teatro. Vai ter gente também que vai chamar de prosa a narrativa, o gênero épico, tanto faz. Começando com o gênero lírico, o que é? Bom, gênero lírico ou poesia é aquele gênero que não apenas se expressa por meio de versos, tá? Você vai encontrar muita gente por aí dizendo que a poesia é a expressão literária realizada através de versos. Isso há quase 2.500 anos já é ultrapassado. Aristóteles já fazia essa divisão. E hoje em dia, a nossa literatura contemporânea ela tem muitos exemplos de textos que extrapolam isso aí. Vou dar um exemplo aqui. O Peso do Pássaro Morto, de Aline B. Isso aqui é um romance, tá? Mas olha como é. É um romance escrito em versos, tá? Aparentemente não tem, sob uma análise mais rápida,
não tem um porquê de haver versos aqui, não há um ritmo ou coisa que justifique, mas é um experimento formal da autora que constrói o seu romance em versos. Então, se você for pensar na poesia como verso, você corre o risco de entender um pouco equivocadamente. Ok, Wesley, mas o que é a poesia então? Eu diria que a poesia, ela trata de fatos que tem como cenário o eu do poeta. A poesia, ela está focada na subjetividade, ela se passa na mente do poeta. Esse é o grande cenário. Quando Manuel Bandeira, por exemplo, diz: "Sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis." Naturalmente você percebe aí alguém confessando algo que se passa em sua mente, confessando os seus sentimentos, confessando suas dores, suas decepções, suas tristezas, suas amarguras. A ambientação é toda psicológica. Da mesma forma, quando Vinícius de Moraes diz: "De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento." Também aqui está sendo confessada uma experiência pessoal. O grande cenário aí é o eu do poeta. Tá, mas e o gênero épico, a prosa, a narrativa, dependendo da nomenclatura que seja utilizada? Bom, a prosa já tem como cenário o não-eu. A ambientação, o cenário não é mais a mente do escritor, mas sim aquilo que o rodeia. Ainda que estejamos falando de, por exemplo, um texto narrativo em primeira pessoa. O cenário é outro, né? Antes de ser a mente com suas incoerências, com seus dramas e etc., o cenário é o mundo. É aquele indivíduo interagindo com os outros personagens, com os ambientes nos quais os quais ele frequenta. O objetivo também já não é mais confessar algo pessoal, mas sim narrar um acontecimento, uma história, uma vida. Então percebam, a prosa ou narrativa, é por isso que o nome tem bem a ver com isso, ela tem este caráter de voltar-se para fora do indivíduo, buscando meio que pintar um quadro da realidade exterior e não interior. É nesse sentido que Aloysio Azevedo, no seu romance O Cortiço, inicia dizendo: "João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro." Perceba que o objetivo aqui é narrar, é contar um fato, é tratar não da confissão de sentimentos do eu, mas sim do olhar do indivíduo para o não-eu, para o exterior. Do mesmo modo, Graciliano Ramos, no seu romance Angústia, inicia dizendo: "Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto, os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, vão gritar, exigir, tornar-me qualquer coisa." Embora aqui nós tenhamos uma narração em primeira pessoa, o objetivo não é, como vai ficar claro ao longo do livro, confessar sentimentos, confessar impressões, confessar amores, decepções. Não. O grande objetivo é narrar a interação desse indivíduo com o ambiente, com os demais personagens, enfim, contar uma história. E o gênero dramático? O gênero dramático ou teatro, ele é um gênero híbrido, né, como alguns estudiosos da literatura destacam, porque ele não vale puramente enquanto texto. O texto está ali para servir de roteiro para uma encenação. Então, o grande objetivo do teatro é ser encenado.
Tanto é que o texto literário de cunho teatral ele é cheio de indicações para os atores e até mesmo para o diretor daquela peça, né, daquela encenação ali, saber como devem fazer para organizar mesmo a representação daquilo ali. Eu trago como exemplo a peça A Menina e o Vento, de Maria Clara Machado. A primeira cena, né, o prólogo, na verdade, da peça, já se inicia com uma indicação de espaço bem diferente daquela que é feita lá nos romances, nos contos, etc. Ele diz o seguinte: o prólogo se passa no proscênio com a cortina fechada. Vejam bem, ouve-se insistentemente uma escala de piano tocada ao longe. Fugindo esbaforidos, entram Maria e Pedro. Cessa a escala. Aí tem a indicação do personagem, o nome do personagem aqui. Maria. Corre, Pedro, que lá vem elas. Pedro. Santo Deus, ela não nos deixa em paz. Maria e Pedro juntos. Aula no domingo também é o cúmulo. E assim vai. Até que depois de um certo tempo se diz, saem correndo. Todas essas indicações é para que o ator, por exemplo, eu vou fazer o personagem Pedro. Então saiba, aqui eu devo entrar junto com minha colega que está representando Maria. Aqui eu devo sair correndo, aqui eu devo sentar, fingir que estou triste, enfim. O texto teatral ele é cheio dessas indicações que se chamam rubricas, que são intromissões do autor dizendo, olha, equipe, é assim que vocês devem agir na encenação desta peça. Bom, trazida aqui a indicação dos gêneros, a explicação, a citação de exemplos aqui de cada um deles, creio que é chegado o momento de passarmos a um aprofundamento da discussão, trazendo aqui algumas questões mais teóricas mesmo para o nosso vídeo. Há algum tempo vem se discutindo se os gêneros literários, essa classificação da literatura em gêneros, se ela é relevante. E algumas opiniões são levantadas a esse respeito. Inclusive, quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe do quanto que eu cito esta obra, A Criação Literária, Poesia e Prosa de Marçom Moisés. Aqui, Marçom Moisés, ele, quando vai apresentar essa discussão a respeito dos gêneros, ele faz um longo histórico, né, dessa discussão lá desde a Grécia Antiga até os dias atuais. E ele vai citar como que essa discussão começou prescritiva, normativa, né? Ou seja, os gêneros eram tal coisa, você deveria seguir aquilo ali, não tinha muita abertura para você inovar, criar outras coisas, enfim. Até chegar aos dias mais atuais, como o caso extremo de Benedetto Croce, que apregoa o fim da relevância desse assunto e que não existem gêneros. Então, fugindo desse radicalismo de uma prescrição extremamente fechada em que você não consegue ter espaço para a criatividade aflorar, como também há essa negação total da possibilidade e da relevância da discussão a respeito dos gêneros, eu particularmente, assim como a maioria dos estudiosos aqui presentes, porque eu consultei alguns para preparar este vídeo, né? Então eu consultei aqui Enio Tavares no seu Teoria Literária, o de Marçom Moisés, consultei Tsvetan Todorov no seu Introdução à Literatura Fantástica, que tem o capítulo inicial com discussão a respeito dos gêneros, e consultei aqui este livrinho curtinho, introdutório, o Notas de Teoria Literária, de Afrânio Coutinho. E aí a opinião desses autores, com a qual eu comungo, é que sim, existe relevância nessa discussão até nos dias de hoje. Eu diria que a principal relevância é aquela que eu já apresentei no começo do vídeo. É o fato de que os gêneros literários servem para dar um norte tanto para o escritor, quando se depara com a necessidade de expressar determinada coisa, de narrar algo, e vai se perguntar a respeito de qual o gênero mais adequado para isso. E o próprio gênero e toda a tradição anterior de produção nesse gênero, né, o que os outros autores já fizeram e tal, dão a ele um norte de como se comportar naquela sua produção. Quanto também para nós, leitores, é importante que nós saibamos um pouco sobre essa discussão, saber entender qual o gênero daquele texto, é saber o que esperar, ainda que, como eu já disse, o texto nos surpreenda, mas é bacana você ter algo a esperar
previamente do texto. Sem falar que o estudo da literatura de um modo geral e a questão a respeito dos gêneros, ela está ligada a uma necessidade nossa de tecer considerações sobre a arte. Quando nós estamos diante de um filme, de algo que nos chama a atenção, uma boa música ou coisa do tipo, nós sentimos desde já a necessidade de comentar com alguém. A grande justificativa do estudo da arte, de um modo geral, é comentar, estudar, se perguntar sobre aquilo, discutir com os outros. E quando nós falamos em gênero, ter uma noção daquilo que nós estamos lendo por comparação com outros, e a partir disso meio que esperar algumas coisas daquele texto, ter um caminho de interpretação é muito proveitoso. E eu sempre digo também que não é porque há uma hibridização que não haja a possibilidade de caracterização. Nós temos alguns fatos curiosos, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês As Flores na Janela Sem Ninguém, do poeta paraibano Ronaldo Cunha Lima. Aqui ele conta uma história, ele narra um fato. Mas ele narra não a partir da prosa, ele narra a partir da poesia. Seja por meio de poesia mesmo, aquela poesia em verso, né, que a gente está acostumado, seja por meio da poesia desta forma aqui, o poema em prosa. É um texto híbrido, é um texto que, enfim, mistura algumas coisas que aparentemente dentro de uma posição mais fechada não poderiam estar aí, mas estão. E o texto acaba sendo interessante. Da mesma forma, a própria utilização aqui de Aline Bay, outros autores também, ela não é a primeira a fazer isso, nem vai ser a última, mas é curioso você saber que sim, isso aqui é um romance, isso aqui tem todas as características de um romance, mas está em verso. Tudo bem, Wesley, mas essa hibridização não diz algo sobre a não necessidade de um conceito de gênero? Claro que não, porque no fim das contas, nós sabemos que isso aqui é um romance. Nós sabemos que isso aqui é um romance porque ele compartilha com outros textos que também são romances características de um modo geral. E não existe inovação que faça com que algo não seja caracterizável. Eu sempre acho interessante quando algumas pessoas dizem eu sou totalmente diferente das regras da sociedade. É interessante porque essas pessoas também são caracterizáveis, né? Quem foge de determinados agrupamentos sociais já estabelecidos também se encaixa num outro agrupamento, que tem comportamentos muito semelhantes com outras pessoas que também fogem e que podem ser... Você já sabe o que é que aquela pessoa pensa sobre o mundo, sobre um determinado acontecimento, só dela chegar e dizer, olha, eu não me adequo muito a padrões. As pessoas que não se adequam a padrões têm um padrão entre si. Entendem o que eu quero dizer? Do mesmo jeito nos textos. Os textos que fogem ao normal, digamos, dentro de um gênero, eles também são classificáveis no fim das contas porque eles têm características incomuns, tanto com outros textos que também fogem de padrões, quanto do próprio padrão. E Masson Moisés ele vai dizer que os gêneros eles existem. Essa existência ela é real, mas ela não é uma existência palpável. E isso pode retirar aquele argumento que algumas pessoas colocam de que não é uma coisa tão fechada, tão pré-determinada, mas não precisa ser para existir. Os gêneros, ele vai dizer, existem como uma instituição, não como um objeto. Existem como uma instituição como a igreja, a universidade, tem uma forma de influenciar as pessoas que participam daquela instituição. Elas determinam formas de agir, de pensar. Por mais inovador que o escritor seja, ele acaba entrando em determinadas características que foram já adotadas por outros escritores, até porque não existe o ineditismo total em literatura. Na verdade, em nada, né? Não é possível que uma pessoa seja totalmente inédita, totalmente nova, totalmente desapegada de todo o passado, de toda uma tradição que veio antes. Seria uma ilusão imaginar que a variedade, a pluralidade e a hibridização são uma negação do conceito de gênero. Apenas amplia. E sim, hoje, a grande parte da teoria literária, a opinião com a qual eu também comungo, né, é de que os gêneros eles são uma categoria aberta, passível de serem ampliados em termos de características, em termos de realizações, de expressão.
a qualquer momento. E aí, por mais que tenhamos a poesia, a prosa e o teatro sempre como gêneros clássicos, tradicionais, estabelecidos com suas características próprias, também sempre teremos aquele poeta, aquele romancista, aquele teatrólogo que vai criar algo novo, que vai trazer uma ampliação para aquele conceito, que vai romper um pouco com a tradição. Para finalizar, eu quero trazer aqui um trecho de Márcio Moisés que diz muito sobre a forma como se pode atualmente entender não apenas a existência dos gêneros, mas o seu estudo, a sua abordagem, a sua compreensão, como algo que, embora surja de um modelo pré-definido, pré-estabelecido, e não necessariamente por alguém ou por um grupo, mas pelo próprio conjunto da produção, que acaba estabelecendo recorrências comuns a vários escritores, mas como isso pode também ser ampliado e ressignificado. E ele diz que 3 etapas podem ser encontradas no processo evolutivo dos gêneros. Primeira, antes da tomada de consciência, ou seja, quando os gêneros eles existem devido a essas recorrências comuns a várias obras, mas um momento em que os estudiosos ainda não tinham atentado para a existência deles. Ou seja, o teatro lá na Grécia Antiga existia porque antes de Platão, Aristóteles começarem a teorizar a respeito disso, começarem a discutir a respeito disso, Eurípides, Sófocles, entre outros, já escreviam teatro e tinham características comuns. Então, nesse primeiro momento, os gêneros preexistem de fato como resposta à tendência imanente do homem para a repetição. A segunda fase, a segunda etapa, seria por indução, onde processa-se a tomada de consciência de sua existência. Então, a partir daquele momento, os estudiosos percebem essas recorrências comuns a vários autores. E a terceira etapa, por dedução, os gêneros são classificados e passam a preexistir aos escritores. Os gêneros, a partir dali, eles já viram objeto de estudo, de classificação, e aí essas características observadas passam a preexistir e servir de modelo para escritores no futuro. Não que esses modelos sempre vale a pena repetir, sejam fechados e estanques, atualmente não se acredita mais nisso, estão sempre disponíveis para serem utilizados e para serem ressignificados, ampliados, rediscutidos. Estamos cheios de exemplos na poesia, no teatro, no romance, no conto, de autores que partem de uma tradição, mas que a ampliam, muitas vezes a problematizam, a ressignificam, e isso é muito bacana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.